Começou. Bom, seja bem-vindo ao nosso podcast A Verdade 3669. Hoje nós temos outro assunto mais polêmico ainda do que aquelas outras lives que nós tivemos aí. E hoje conosco o nosso amigo e irmão Márcio Campos. Márcio José. Márcio José. Márcio Campos agora. Eu tô tão emocionado com vocês aí que eu fico trocando as bolas. É Campos, José, é o seu, o Jair. Só falta dizer, ô meu presidente, né? Pois bem, Márcio. O nosso assunto é muito interessante, né? Nós temos, por exemplo, a questão das greves que está acontecendo na Europa com relação à agricultura, né? Praticamente uma revolução. Com Que o certeza. pessoal está fazendo em toda a Europa. E se Deus quiser, talvez chegue aqui no Brasil também. Principalmente porque... Bom, isso aí nós podemos, digamos, falar mais lá na frente. Quero agradecer a todos, né? Boa noite a todos, né? Sou o Márcio José e estou mais uma vez aqui. Quero, né, dar no caso aí, né, os parabéns aí ao Jair, ao seu William, né? E todos aqueles que estão fazendo parte aí justamente desse nosso grupo, e principalmente, né, porque nós estamos, graças a Deus, né, levando a mensagem para vocês, né. Então, o que eu queria falar, assim, de início, eu vou falar também sobre esse sistema aí, no caso, que no caso é justamente a nova ordem mundial, né, como todo mundo sabe, que é sobre o CO2, né, a emissão de gases CO2 que está poluindo o mundo, e que os animais, tipo, da agricultura, no caso do sistema, no caso da pecuária, né, e a agricultura são justamente os vegetais, né, que faz parte, né, que está no plano deles, entendeu? Eu vou falar sobre isso aí, mas o que eu queria falar de início é sobre um tema muito interessante aqui no Brasil, que ele já tem, poucas pessoas conhecem, que é justamente o Pacto Federativo. É o Pacto Federativo, né, que algumas pessoas elas não conhecem, né? Então, por exemplo, o primeiro ponto, né, no Pacto Federativo, a União, ou seja, Brasília, ela fica com um determinado valor gigantesco, né? Grande. Que é emitido justamente pelos estados. Aí vem a pergunta, puxa, mas como é que é isso? Nunca ouvi falar nisso. Mas realmente, se você nunca ouviu falar, você pode já pesquisar, porque Pacto Federativo não tem nada a ver com essa nova lei que foi criada e chamada Reforma Tributária, porque o Pacto Federativo já existe há muito tempo. Que é outra que vai lascar a população de forma que já está lascando. Exatamente. Por não se atentarem muito para isso daí, ainda ficar nesse comodismo. Mas prossigamos. Exatamente. Então, o que acontece? No Pacto Federativo, nós temos no Brasil 5 regiões, né? Então, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul, elas sustentam a região norte e nordeste. Mas como assim? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. São Paulo é da região sudeste. A maioria das pessoas hoje não sabe. Eu tenho uma sobrinha que ela não sabe nem qual é a região, né, que o Amazonas está, para você ver como é que eu estudo, né, aqui, né, aqui no Brasil, vamos dizer assim. Então, o que acontece? São Paulo, se ele manda para lá para Brasília, no caso, 100 bilhões de reais, é o estado que mais arrecada, né? É o estado que mais arrecada no Brasil, é o estado que mais, digamos, sustenta o Brasil, certo? Então, quando ele manda para lá esse valor, né, esse valor era para voltar no mínimo 80% desse valor de volta para São Paulo. Só que tem aquele detalhe, se o governador ele é, digamos, colado com o governo federal, beleza. Agora, se ele não é, ele faz como tem acontecido, ou seja, volta lá para São Paulo, né? E o governador tem que estar ali todo tempo ali querendo dinheiro. Como é o nome daquele? Eu me lembro até uma ameaça que um certo
fez com um certo governador, né? Porque ele foi pro Zema. Zema. Isso. Pois é. Aí ele estava puxando sardinha pro nosso, né? Ex-presidente. Isso. Aí o ameaça para ele vai ver quando eu chegar lá que era justamente isso, né? Exatamente. Quem não faz parte dele. Exato. Eu sei. Aí o que acontece? Desse valor, apenas, vamos supor, 100 bilhões. Volta para São Paulo apenas 8%, de 8% a 10%. Você já imaginou isso? Aí, tipo, lá para a região Nordeste, vamos supor, um dos que menos mandam esse valor, né, do impacto do Pacto Federativo. O Pacto Federativo, né? Tipo o Piauí, ele manda para lá, vamos supor, 900 milhões. Como no caso eles estão alinhados, aí o que acontece? O governo federal vai e manda para lá uma média de 6 a 7 bilhões. Olha só a diferença. Porque faz parte da. Exatamente. Da aí isso aí é por isso. E o mais interessante, lá gera muito emprego, como o São Paulo. Então é por isso que eles não querem. Aquele deputado que foi invadir o seu gabinete, né? O Jardim, né? O Jardim lá do Rio de Janeiro. Isso é porque ele quer ser prefeito lá no Niterói, né? Aí quem domina lá é o PDT, se não me engano, e o PT, né? Há mais de não sei quantos anos, né? Isso. Aí eles estão fazendo isso para não querer, aí porque para lá estão mandando mais verba, né? Porque exatamente, é PT, né? Exatamente. Aí lá para esse outro chato que acabou de falar, manda porque para os outros não é, ele manda bem pouquinho, né? Exatamente. Mas com relação a isso daí, né? Eu fico observando também o seguinte: já que fizeram essa armadilha e vai para lá isso aqui e tal, como muitos estão na política e entendem dessa situação, né? Eu fico vendo assim a seguinte situação. Eu fico vendo a jogada e o extrair. Então, as pessoas que estão nesse poder, que concordam com situações lá do cidadão, e até se manipulam, se bandeiam, eu vou dizer assim, os ratos, os bandidos, aceitam agrupar para o cidadão porque tem dinheiro. Então, eles não estão interessados na situação do povo. Exatamente. Eles estão interessados no que eles vão ganhar lá e fazer. Então, eles passam para aquele lado comunista, lascando a população só para pegar dinheiro. Exatamente. Entendeu? É nessa hora que o povo tem que abrir muito bem os olhos agora e, ó, esses caras nunca vão defender, meu amigo. Exatamente. Entendeu? Se, por exemplo, hoje nós temos PL aqui. Se muitos desses daí ficarem por lado de lá, a gente sabe que é traído aqui, não estão pela democracia, né? Exato. A democracia inabalável, né? Inabalável. Inclusive, Márcio, para você dar continuidade, eu vi uma reportagem de alguns governadores, prefeitos, que estavam reclamando já disso. Isso já está funcionando, já? Isso já funciona há anos, pô. Já funciona desde o período do segundo mandato do Lula, ou é desde o período da Dilma. Não sei que funciona. No período do Temer, ele passou a funcionar mais ainda, entendeu? E aqui em Manaus, como que está a situação? Aqui em Manaus é bem interessante também. Aqui em Manaus, ó, o pessoal é alinhado. Aqui nós temos a chamada Zona Franca, correto? Zona Franca. Só que veja bem. Deixa eu só te interromper rapidinho. É por isso que aquele nosso cidadão lá, que fez aquela ponte, que parece mais uma passarela, que foi viaduto, né? Viaduto, nosso presidente apoiou ele para ser candidato, tudo direitinho. Aí na hora, depois de ele ser eleito, ele de vermelho, chapéu vermelho, aquele que nos traiu, né? Já sabia da situação, já passou por lá de lá, né? já sabia desse impacto federativo, traiu, na cara dura, e está lá por causa de dinheiro, como eu te falei. Então, meu amigo, olha a trairagem aí, olha a sacanagem. Vai, prosseguir. Então, por exemplo, no tempo que eu estudava, os meus professores, isso, tempo que eu estudava, quando eu digo, é século passado, 1992, 93, por aí. Eles já falavam da má distribuição de renda no Brasil, né? Então, isso já existia lá nesse período aí. Só que depois foram reformulando mais para ficar, digamos, mais assim, do jeito deles, né? Aí, tipo, como você perguntou, Jair, aqui no Amazonas. Aqui no Amazonas nós temos aqui a Zona Franca. Gera muito lucro, beleza. Aí gera muito imposto também para ir lá para
para o Pacto Federativo. Aí o que acontece? Em média, né, o Brasil, o Amazonas manda para lá uma média de 3,5 a 4,5 bilhões para lá. Só que o mais interessante é que desses 4,5 bilhões, geralmente o governo federal manda para cá uma média de 10, 12. 10, 12. Se vai 4, volta 10, 12. Ou mas seja, esses 10, 12 não são investidos em praticamente nada. Praticamente nada. A gente não vê o tal desenvolvimento que era para ter nos municípios. Ixi. Entendeu? Então, eu não falo nem município, eu falo também na cidade. Exato. Por exemplo, com 10, 12 bilhões aí, não era para a gente estar dando mais de ônibus mesmo. Exato. E esses ônibus, como estão só os cacarecos. Era para ter já trem. Olha o que eu vi. É trem, né? Que a gente chama? No caso seria no metrô. No metrô não dá porque já é dito, né? Mas tinha que ter o metrô de superfície, aí é possível. Veja só, falou que o prefeito aqui investiu aquele dinheiro para pintar Manaus, né? Colorir Manaus, né? Não, eu não falei não, eu ouvi falar nisso aí. Vocês ouviram falar? Eu ouvi falar isso aí, falar, né? Aí eu tava numa parada lá na Recife, na Avenida Recife, né? Tem outro nome lá, perto do 28 de agosto. Aí tava no outdoor lá, uma nova parada, sabe? Uma parada bonita, com um painelzão grande lá, né? No desenho, e o assento. Aí a parada que eu tava lá, o galeroso quebrou o vidro, né? Quebrou o outdoor do que põe aquele banner lá, tiraram até a fiação. O cara foi para botar a lâmpada, não tinha mais fio nenhum. Aí eu tava vendo ali, eles estão querendo colocar aquela nova parada, bonita que só a parada. Aí da parada vai ter um outdoor que é tipo digital, tu vai estar lá verificando, acho, quais são os onde passa ali, ou para onde que vai, entendeu? Tu não acha que vai ser dinheiro jogado fora isso aí? Se já os caras quebraram uma parada dessa aí, quebraram o vidro todinho, vai ser saqueado? Com certeza. Né? Eu falei agora em metrô de superfície, mas esse foi um projeto já antigo também, foi na época do Amazonino, não foi isso? Uma vez? Não, quem inventou esse foi o discípulo dele, o Alfredo Nascimento. E até hoje nunca saiu. Que ele veio para prefeito e aí... Ele prometeu isso daí, um cara de cor, né? Interessante, mas cadê? Pois é. E tinha dinheiro. E tinha, ainda tem. Ainda tem, mas ninguém faz nada. Ninguém quer. Um projeto bom. Entendeu? Por quê? Não quer. Aí, por isso que no caso, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, tipo, São Paulo, um professor lá, ele ganha em média R$2.500. E veja bem, São Paulo é uma cidade, no caso, é uma metrópole, a terceira melhor do mundo, né? Na cidade, não, 2.500 no governo estadual, né? Todo professor do governo estadual ganha a média de R$2.500. Né? E São Paulo, como é a terceira metrópole do mundo, né? Ou seja, tem muito lucro, né? E principalmente nas regiões metropolitanas também, tipo ABC Paulista, que tem gera muito emprego lá naquelas grandes empresas, Volkswagen, também gera muito, entendeu? Então o que acontece? Já no Maranhão, já é o inverso. O Maranhão não tem quase emprego. Em compensação, também ele ganha uma verba gigantesca desse pacto federativo, porque faz parte, exatamente. É igual a Bahia. Se você for verificar, já tem vídeos aí rolando. Pois tem vídeos rolando aí na internet que a Bahia ela já está sendo governada por governadores e prefeitos do PT há mais de 20 anos. E é um dos estados mais pobres que tem, né, lá da região Nordeste. Aí o que acontece? Resumindo aqui, para concluir. Um professor no Maranhão ele ganha R$6.000, um professor estadual. Aí me diz onde é que está, digamos, a coerência nisso aí. Então, Márcio, só o seguinte. Falou isso aí que vai, assim, por exemplo, o Nordeste. É o país, vamos dizer, é o estado... No caso a região, né? É a região que mais puxa sardinha, dizem, né? Assim diz ele, pro lado dele. Então, deve receber uma bolada, né? Mas por que o povo é daquele jeito?
pobre, passando fome, não tem nem água. Não E tem coisa errada aí? Aí é que eu te certeza. falo, aí olha a ganância. Não, veja só, eu não sei quem é que ainda vota na porcaria dessa? Quem é que ainda fica com um governo desse? Nós sabemos como está a Bahia, né? Um partido desse? Pois é. Tu sabia que a Globo News está mostrando que Bahia está um movimento grande do carnaval? O que é isso aí, rapaz? Dá para entender? Se tiver, meu amigo, olha a doença que vai vir por aí também. Está sim, Não é pouca, não. o carnaval. Como que dá para entender Essas isso? imundícias. Tá ruim. Castigo vem depois, vem acabar. E o mais interessante é que tem muitas pessoas que elas estão procurando, digamos, conhecer, saber sobre isso daí, porque essa questão, você já imaginou? Tipo, como eu vi um vídeo esses dias, Santa Catarina, lá nunca nenhum petista governou lá, nem prefeitura, nem o governo estadual. E o Lula, desculpe, perdão. E o pessoal da esquerda, eles têm tipo assim, nojo da região sul. Porque é uma das que mais desenvolve, que mais cresce, e o pessoal, digamos, eles têm justamente esse lado aí. Ou seja, eles procuram realmente trabalhar e crescer. Agora veja só, você acabou de falar de Santa Catarina, sabe como está Santa Catarina, né? Exato. Está tudo embaixo d'água. Tá tudo embaixo d'água. E até agora ninguém apareceu O ele lá. está fazendo? Nem direitos humanos, nem nada. Direitos humanos, né? Não passa nada que o povo está aparecendo. É porque lá é da direita, por isso? Que ele não está ajudando? Porque não é alienado a ele? Não só. Não é só por isso, não, né? É por outras questões também. Mas, aí voltando àquela situação, se fosse o outro que não via esse negócio de partido nem nada, auxiliar todo mundo, se fosse ele, fizesse uma dessa e não estivesse fazendo absolutamente nada por governo, estado, uma região, vítima, preso. O lixo não parava de dar cacetada, as outras mídias todas de forma geral, aqueles Nutelas de artista e vice-versa, né? Jornalistas gritantes, tudo que não presta estava aí, ONGs, até internacional, meu amigo. E mais temos aqui. O que mais temos aqui. Mais temos, estava aí reclamando. Aí ele era culpado pelas enchentes também. Está chovendo muito. E a fumaça que teve, né? A fumaça, fumaceira dura. Incrível, mesmo. Incrível. É como eu sempre falo para vocês. Não acontece nada, porque todos os bandidos corruptos estão em todas as esferas de poder. Né? Inclusive naquelas 3 siglinhas. Estão lá. Estão lá. Eles é que estão governando, são os senhores do mundo, junto com a agenda 2030 globalista que querem implantar aí. Porque já estão implantando o mundo todo. Sorte nossa que o mundo, as pessoas, estão abrindo os olhos. Né? Abrindo os olhos. Por exemplo, esse impacto federativo, se o povo tomar consciência disso daí, porcaria. Vocês, com certeza, não vão ficar assim calados, não, meu amigo. Vocês vão agir. Vão agir. Só essa reforma está fazendo a merda que está fazendo aí. Vocês também não estão se dando conta da situação, né? Eu só sei que a Europa, como nós acabamos de falar, a Rússia lá, está tendo greve, pô. Ontem. Está espalhando pela Europa toda. Ontem eu tirei com meu pai pelo centro. Aí eu disse assim de Manaus, né? Eu disse, papai, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 lojas fechadas. Fechadas, tá vendo? Aí estão dizendo que tá bom. Tá bom. Aí eu cheguei. Gerando emprego. Isso, tá gerando emprego. Eu cheguei lá no bairro onde eu falei com o rapaz. Mais de 300 mil empresas foram embora. Tá gerando emprego. Eu falei com o rapaz lá de perto de casa, né? E aí, mas como tá? Tá bom? Não tá bem, né? O que eu vendia, ele vendia lanche lá, né? Não dá mais nada. Mas, pois é, tá bom pra isso? Tá nada. Pois é, eu acabei de falar isso pra você, né? Que tinha em Inocência. Pois é, tá fechando muitas empresas. Ele falou. E o povo ainda tá achando que tá bom. Tá bom. O povo parece estar acomodado, não sai da sua casa para saber o que tá a situação. Tá bom, porque acho que depende de Bolsa Família vir do governo. Não, mas o Bolsa Família não foi cortado. Muita gente. E aí? Mas esses daí que estão deixando o saco são justamente os que ganham daqueles que perderam. E aí, como que fica? Perdeu o Bolsa Família, gente. Tá bom? Pois é. Entendeu? Então, até inclusive, Márcio, eu tinha observado, né? Não sei se você percebeu também, que
esse movimento dos agricultores lá na Europa. Na Europa, de forma geral, é justamente em desacordo com essa Agenda 2030, Isso, né? Exatamente. Mesmo porque eles estão querendo implantar até alimentos artificiais, não é isso? Uhum. O que você sabe sobre isso aí? Não, isso é muita coisa, mas deixa eu só concluir aqui, que aí a gente vai já partir para essa parte aí. Então, então, por exemplo, ó, tem muitas pessoas que não sabem, por exemplo, digamos, qual a diferença desse Pacto Federativo para essa nova lei que foi implantada aí, né, da reforma tributária. Ou seja, o Pacto Federativo ele já é centralizado, ele já é justamente centralizado aonde? Brasília. Uhum. Ou seja, todo o recurso dos 26 estados, né, vão para lá. E dos mais de 5.500 municípios vão tudo para lá. Aí vem a pergunta: por que não seria o inverso? Por que esse valor não ficaria nos municípios, né? Ficaria nos municípios, um grande percentual deles, né? E um pequeno percentual, porque segundo a lei, de todo esse valor, né? Porque, lógico, eles têm que fazer toda aquela divisão lá para ministério. Aí vem aquela análise que a gente está vendo hoje. Por que o governo está, digamos, como a gente tem visto aí durante aí meses atrás aí, como é que o governo está gastando tanto dinheiro? Como é que ele está gastando tanto dinheiro com a tal da que é parlamentar, que é aquela verba parlamentar, isso, emenda parlamentar, né? Como é que de onde vem esse dinheiro? Vem justamente tanto desse imposto aí, quanto dos outros, né? Entendeu? Então, o que acontece? E essas emendas surgem apenas para benefício dele, né? Exatamente, para benefício dele. Para aprovar alguma PL, uma coisa assim. Isso. Aí o que acontece? 8% desse valor, ele fica justamente, 9% fica com a federação, no caso, lá em Brasília. Uhum. Aí 14% fica com os estados e apenas 2% por município. 2%. Ou seja, não poderia ser o inverso? Tipo, pegar esses 9 mais 14 vai dar 20, vai dar 23. Deixa tipo 3% para a federação, 3% para os estados e o restante tudo por município, porque é nos municípios onde tem os problemas. Então, é nessa hora aí que quem está nos vendo aí vai analisar e vai dizer assim: meu Deus, é verdade, porque nós temos mais de 5.500 municípios em todo o Brasil. E tem município, em cada município desse vai ter que ter um prefeito. E é nessa hora que a gente vai ter que, digamos, mostrar para as pessoas que o prefeito que é de esquerda, ele não vai favorecer aquele município de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então o povo vai ser escravo, né? Exatamente, vai continuar na escravidão. Por isso que nós temos que alertar esse povo justamente para quê? Porque nessa hora eles vão querer comprar, né, aqueles cidadãos lá com uma determinada situação, um ranchinho aqui, um ranchinho ali, algo assim. Mas eu entendo que é isso que eles querem fazer. Exatamente. Sabe por quê? Porque desemprego está aí, impostos estão aí, mais e mais, né? Criando mais. Então veja só, o consumidor, a população vai ficar exprimida, né? Não vai ter de onde tirar, não vai ter nem como pagar sua água nem sua luz. Vai voltar para a água do pote, né? Vai voltar para a luz, a vela, né? Ou a lamparina, né? Porque eu tenho visto que tem muitos aí falando que não está nem sobrando mais dinheiro para pagar essas dívidas, né? Não sobra, porque é muitos impostos, né? Tudo aumentou, né? E cada vez aumenta mais. Então, quem mora no interior, como eu já tive alguma live, já falei, passei um tempo lá em Maués. Ali o pessoal só vive da pesca e da agricultura. Fábrica lá não tem. Só tem a tal de, não vou falar o nome, que é de Guaraná lá. Que é maior, que pega alguma quantidadezinha, mas as outras quantidades foi desempregado. Então veja só, ali, Márcio, como eu cansei de falar, né? Eu vivi lá um período, meu pai era aposentado.
da ECA, não faleceu. Nós vivíamos de um salário mínimo. Ele fazia o biscate dele por aí, né, e aguentava. Ele comprava um baré, era o tradicional dele, um baré de 2 litros por mês. Quando ele chegava com o baré em casa, o papai recebeu. Isso era festa. Mas só aquele momento, porque quando chegava pro dia 15, assim, meu pai já estava pegando a canoa, pescando. Bora, meu filho, pescar. Quando eu ia trabalhar no porto de lá, eu ia ajudar ele. Porque aquele dinheiro não dava, era pouco, né? E agora, será que aquele dinheiro lá, que era pouco, mas dava para comprar um baré de 2 litros, será que ainda dá para comprar hoje, do jeito que tá? Hoje está complicado. Né? Tá complicado, né? Tá complicado. Ainda mais quem vive na cidade, né? Exatamente. Lá pelo menos o cara se virar com peixe, ia pescar, pegar uma frutinha, tinha arroz. Vai atrás de uma paca no meio do mato, se conseguir. Não passa fome, Não, mas aqui na cidade. Que paca, Márcio. Tu não viu tu não viu que esse de governo mandou fazer? Tirou toda a arma da população que vai caçar agora. Né? Pois é. Aí o que acontece? Aí concluindo, a diferença, digamos, do Pacto Federativo para a reforma tributária é que no Pacto Federativo tem gente que nem sabe o que é. E já na reforma tributária, todo contribuinte ele já vai sentir no bolso. Por quê? Porque na reforma tributária, aquele imposto que é municipal, ele vai também ser centralizado que nem esse aqui. Esse aqui já é centralizado. Aquele imposto que é estadual também, o imposto municipal, que tipo, a gente compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de alguma coisa, a gente paga já o ISS. Né? Aí já o estadual é o ICMS. Então, todos esses dois aí já vão tudo lá para Brasília. Já vai ficar centralizado lá. Entendeu? Aí é a mesma coisa que nem o IPTU e o IPVA. Vai tudo para lá também. Aí você já imaginou como é que vai ficar a situação? Aí o cidadão brasileiro aqui, lá no Nordeste, onde for, o que concorda com o Hélio, o que não concorda, todos os dois vão sofrer o mesmo problema. Porque o que vai comprar lá naquele mercadinho lá, 1 quilo de arroz lá, que antes, como já estão mandando aqui uns vídeos, não sei se vocês já viram na internet, estão mandando no tempo do governo A, era R$18, agora está R$39. Ou seja, mercado, né? Isso, né? Que é 5 quilos de arroz, antes era R$18, agora está R$39 nesse governo atual. Fala assim, pessoal, para você ver. Para você ver. Então, né? Exatamente. Mas era para já agir, não ficar então tem muitas pessoas que não conhecem desse, digamos, sistema, no caso aí político, que nós somos os brasileiros e nós é que comandamos o nosso país. Então, tem uma frase que eu quero deixar, no caso aí, para todos os ouvintes, que diz assim, ó, a única coisa que político entende é a pressão popular. A única coisa que o político ele entende é a pressão popular. No dia que eles começarem a sentir essa pressão popular, o negócio muda. E olha que eles estavam sentindo, né? Entendeu? E eles vão sentir mais ainda. Eles estavam sentindo quando a gente estava lá em frente daqueles quartéis. Exatamente. Agora tem que ser a massa global inteira, né? Nem o L, nem o fulano de tal, não. Eu observo que o Márcio... brasileiro de uma forma geral. Prossiga. Eu verifiquei que o Márcio disse, né, que a dificuldade que vai causar, né, com isso aí, né, e o governo federal pega o dinheiro todo dos estados, do município e para lá, né, e mandar só uma porcentagem para cá, que já está acontecendo isso, eu já vi uma reportagem. Agora, veja só, sabe o que vai mais pegar na cara, né, isso aí? Prefeito. Exatamente. Porque a população vai cobrar do prefeito, se for caso de estrada ou alguma coisa de governo. Por exemplo, estamos fazendo aqui o Prosamir, né? Prosamir é governamental, né? Governo. Se não sair, a pressão vai para ele. Né? Então, até ele pode estar querendo fazer, né? Mas como que vai fazer sem dinheiro? O que vai acontecer? Se ele vir querer se candidatar para ser eleição, fica difícil de ganhar, né? Fica difícil. Então, será que foi por isso que foi aprovada aquela
lá na Câmara Municipal, aquele que é aquele fundo, né, de não sei quantos bilhões, né? Que o prefeito queria. Isso foi um empréstimo de 500 e poucos milhões. Pois é, que queria fazer. Será que é por causa disso aí que não tinha? Por causa, já está começando validar essa nova reforma aí, né? Você acabou de falar. Reforma tributária, né? Da reforma tributária e essa outra aí, né? Essa outra já tinha. Isso. Aí, quer dizer, o governo federal está ficando com todo o dinheiro, está ficando um pouco com o Estado, né? Para o Estado e para a Prefeitura. Só para ser Então, vamos fazer aquelas emendas parlamentares, né? Vamos fazer aquelas jogadinhas, né? Pedalada, né? Vamos dizer assim, para ver se a gente demonstra para a população que nós estamos fazendo alguma coisa, principalmente agora, que é época política, né? Isso acontece agora, hein? Teve todos os 4 anos para trabalhar, agora, final desse ano, que começaram a fazer viaduto, né? Tem a máquina pública. Começaram a fazer o quê? Começaram a dar R$200 para o estudante, né? R$200 aí. Não dá R$200 para os estudantes. Então, só no final da campanha política aumentaram o salário dos que estão na cadeia, mais do que o salário mínimo. É mesmo, é? E do assalariado quanto foi? 18, R$12. Foi isso. Nosso salário mínimo, R$12 de aumento. Já do cidadão. 12. Nós ganhamos o quê de salário mínimo? 1.000 A 1.412, parece. E do outro 1.800 e pouco. Ser bandido tá bom, né, rapaz? Então quer dizer. Não faz nada. É E olha que lá né? na cadeia. Olha outra coisa que eu acho que é inversão de valores. Os caras têm nutricionista, né? Tem psicólogo, tem médico, tudinho. Aí vamos comparar eles com as nossas criancinhas, que não tem nutricionista. Na hora da manhã das crianças, eles só tem bolacha com Nescau. E aí? Acha isso certo? Eu não acho isso certo, não. O interessante é essa lei que foi aprovada agora, né? A lei que foi aprovada aí, que o aplicativo, né? Do Uber e tal, do qualquer aplicativo pode. Tem que levar o cara que está embriagado, né? Está em péssimas condições, ou para o hospital, para sua casa, de graça. Tá louco, e além disso, ainda tem que levar quem? O cara que está drogado, né? Quer ir para o hospital, então levar para sua casa. E não vai pagar nada, William. Mas agora veja só. Eu cheguei a ver isso aí. Eu fui ver lá nessa lei, né, que foi aprovado por quem? Vou falar, fala? Fala. Delegado Pérez. Quem é esse delegado Pérez? É do PL. Por quê? Será que foi dado uma emenda parlamentar para ele? Agora veja só, eu até comentei com um rapaz lá pé de casa, poxa, esse cidadão aí, não sei se eu chamo ele de cidadão para aprovar isso aí. Tem tanta coisa para ser feito no Amazonas, no nosso Brasil, ficar aprovando essa lei pelo povo, né? Pelo povo. Não